Alô, amigos, já vimos distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento. Agora vamos para o baricentro do triângulo. Olha, esse tal de baricentro do triângulo, ele também é conhecido como gravicentro. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu só fiz essa observação para enriquecer seu vocabulário. Todas as vezes que o baricentro foi utilizado em questões de provas de vestibular, sempre veio com a nomenclatura baricentro. Viu? Tá certo? Acredito que, havendo alguma questão no Enem relativa a este ponto, ele lá no texto da questão ou na pergunta vai estar sendo chamado de baricentro. Vamos prosseguir. No item anterior, nós aprendemos o que é a mediana de um triângulo. Então, se você tem um triângulo de vértices A, B e C, para cada um destes vértices haverá uma respectiva mediana. Essa é a mediana relativa ao vértice A, que sai do vértice A e vem até o ponto médio M1 do lado CB. Então, CM1 tem a mesma medida que M1B. Esta é a mediana relativa ao vértice B, que uma extremidade é o vértice B e a outra é o ponto médio M2 do lado AC. Então, o segmento CM2 é congruente ao segmento AM2, e esta é a mediana relativa ao vértice C, que parte do vértice C e vem até o ponto médio do lado, chamando esse ponto médio de M3. De M3 para B, eu tenho um segmento que é congruente, tem a mesma medida que o segmento que vai de M3 para A. Essas três medianas, a relativa ao vértice C, a relativa ao vértice B e a relativa ao vértice A, todas três se interceptam num único ponto que está sempre no interior do triângulo e que é denominado de baricentro. Então, o baricentro de um triângulo é o ponto interno ao triângulo onde se interceptam as três medianas. E por que é que esse tal de baricentro é tão importante? Porque o baricentro, geralmente representado pela letra G, ele é o centro de gravidade do triângulo. Legal? Por isso que ele também é chamado de gravicentro. Ser o centro de gravidade significa dizer que ele é o centro de massa do triângulo. Quem utiliza muito isso são os professores de física, né? Centro de massa de um corpo rígido, que é estudado na parte de estática da mecânica, não é verdade? Não é? Então, o baricentro é o centro de gravidade, é o centro de massa, tá certo? Ser o centro de gravidade ou ser o centro de massa é ser o ponto de equilíbrio do triângulo, viu? Por isso que é tão importante, não é? Por sinal, se você tiver uma superfície triangular, por exemplo, um retângulo, uma região triangular que você construiu com papelão, com isopor, e você quiser equilibrar essa região triangular num único ponto de apoio, esse ponto de apoio tem que ser o centro de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade, o centro de massa, é o baricentro, que é onde se interceptam as três medianas, não é? Por sinal, esse ponto, o centro de gravidade, centro de massa, ponto de equilíbrio, é onde atua
a força resultante de todas as forças aplicadas sobre o triângulo. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Eu falei tudo isso aqui só a título ilustrativo, né? Há uma certa interdisciplinaridade, porque tudo que eu falei aqui é de interesse da física, mais especificamente. Matematicamente, a grande característica do baricentro é dividir cada mediana na razão de 1 para 2. Oxe, se é de 1 para 2, 1 mais 2, 3, 3 partes, é verdade. Agora, uma das partes fica entre o baricentro e o lado, e as outras duas partes entre o baricentro e o vértice. Por exemplo, nessa mediana relativa ao vértice C, que sai de C para M3, se do baricentro até o lado mide 5, uma parte dessa mediana é 5. E as outras duas partes, que ficam entre o baricentro e o vértice, duas partes de 5 é 10. Ou seja, a parte da mediana que fica entre o baricentro e o vértice é sempre o dobro da parte de mediana que fica entre o baricentro e o lado. Então, se eu sei a parte que fica entre o baricentro e o vértice, eu multiplico por 2, tem uma parte entre o baricentro e o lado. Se a parte entre o baricentro e o vértice mide 9, mide 6, por exemplo, 6, né, para a conta ficar mais bonitinha, como do baricentro até o vértice ficam duas partes da mediana, se duas partes são 6, uma parte, que é o que fica entre o baricentro e o lado, vai ser 3. E se a mediana toda do vértice até o lado medir 12, então na mediana toda 12 você tem 3 partes iguais. 12 dividido em 3 partes iguais, cada parte é 4. Uma parte fica entre o baricentro e o lado, que é 4, e as outras duas partes de 4, que é 8, fica entre o baricentro e o vértice. Entenderam isso direitinho? Por isso que o baricentro é tão importante. Vamos ver uma animação aqui que eu fiz no GeoGebra, para você ver a construção do baricentro e a obtenção do baricentro de um triângulo, e melhor ainda, dá uma apagadinha na luz ali, Mel, porque eu acho que melhora, né? Só um minuto, viu, gente? Vai apagar ali, apagar a lâmpada, né? Tá certo? Aí, vamos ver uma construção que eu fiz aqui no GeoGebra para... Opa, desculpe-me, gente. Só um minutinho, calma, muita calma nessa hora. Começou. Então, veja, eu estou aí construindo um triângulo ABC e eu quero o baricentro desse triângulo. O baricentro vai ficar no ponto de interseção das 3 medianas. E cada mediana vai ter que partir de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Uma fica né? Então vamos obter os pontos médios. Esse é o ponto médio do lado AB, esse é o ponto médio do lado AC e esse é o ponto médio do lado BC. Aí quando você liga cada vértice ao respectivo ponto médio do lado oposto, você vai obter as 3 medianas. Por exemplo, agora você vai ter a mediana relativa ao vértice A, AF, ou a mediana relativa ao lado BC. E o ponto onde elas se interceptam é o baricentro, não é? Baricentro. Vamos nomear, ao invés de botar só uma letra G, vamos botar o nomezinho mesmo, baricentro. Tá certo? Esse ponto é sempre interno ao triângulo. Veja, por mais que você varie o triângulo, o baricentro nunca sai do interior. Ele é o ponto de equilíbrio, é o centro de gravidade, não é? Ele é o centro de massa, é nele onde atua a força resultante, e ele divide cada mediana em 3 partes iguais. Uma parte fica entre o baricentro e o lado, e 2 partes entre o baricentro e o vértice. Então, do lado para o vértice, a proporção de divisão que o baricentro faz na mediana é de 1 para 2. Agora, a geometria analítica quer que você saiba, deixe-me limpar aqui, quer que você saiba calcular
as coordenadas desse baricentro. Porque como o baricentro é um ponto, obter um ponto em analítica é saber quem é a abscissa desse ponto. Deixe-me usar o lápis vermelho. A abscissa do baricentro e a ordenada do baricentro. Agora, para calcular essa abscissa e essa ordenada, você tem que saber a abscissa e a ordenada de A, a abscissa e a ordenada de B e a abscissa de C e a ordenada de C. Então, conhecendo as coordenadas dos 3 vértices, como é que a gente obtém as coordenadas do baricentro? Sabendo o ponto A, abscissa e ordenada, o ponto B, abscissa e ordenada, o ponto C, abscissa e ordenada, como é que você descobre a abscissa e a ordenada do baricentro? Que se esse for realmente o baricentro do triângulo, se de G para M essa parte medir K, de G para A, do baricentro para o vértice, você tem 2K. Como é que a gente faz esse cálculo? Pode acender e vamos começar aqui. Ok, amigos? Então, vamos ver como é que se calcula as coordenadas do baricentro do triângulo, baricentro do triângulo. Vamos nessa. Veja só, não é? Eu vou até aproveitar essa figura. Se eu tenho aqui, do baricentro até o lado, uma parte, e tenho aqui do baricentro até o vértice 2 partes, da abscissa de A até a abscissa do baricentro, eu tenho 2 partes. E da abscissa do baricentro até a abscissa de D, eu tenho uma parte. Sensacional. Então, esse segmento que vem da abscissa de A até a abscissa de G é o dobro do segmento que vai da abscissa de G até a abscissa de D. Esse segmento mede a abscissa de G menos a abscissa de A, e esse aqui diz para mim, deixa eu fazer mais bonitinho, que você merece, agora, mede a abscissa de D menos a abscissa de G. Então, a abscissa de G menos a abscissa de A é igual a 2 vezes a abscissa de D menos a abscissa de G. Diga para mim, a abscissa do baricentro menos a abscissa do vértice A é igual a 2 vezes a abscissa do ponto D menos a abscissa do ponto G. Vamos eliminar esse parêntese. A abscissa de G menos a abscissa de A é 2 vezes a abscissa de D menos 2 vezes a abscissa de G. Vamos passar menos 2 vezes a abscissa de G para o primeiro membro e menos a abscissa de A para o segundo. Então fica a abscissa de G mais 2 vezes a abscissa de G é igual a menos a abscissa de A para o segundo membro, mais a abscissa de A.
mais 2 vezes a abscissa de D. Só que D, bem devagarzinho, D é o ponto médio. D é o ponto médio do lado de extremidades B e C. Se as extremidades são B e C e D é o ponto médio, a abscissa de D é a média aritmética entre a abscissa de B e a de C. Então, 2 vezes a abscissa de D é 2 vezes a média aritmética entre a abscissa de B e a abscissa de C. Cancela 2 com 2, fica 3 vezes a abscissa do baricentro é igual a abscissa de A mais a abscissa de B mais a abscissa de C. Então, a abscissa do baricentro é a abscissa de A mais a abscissa de B mais a abscissa de C sobre 3. Eu chegaria a essa mesma conclusão da abscissa, que cheguei para a abscissa, se fizesse o mesmo com a ordenada. Então, consequentemente, se a abscissa do baricentro é a abscissa de A mais a abscissa de B mais a abscissa de C sobre 3, a ordenada do baricentro é a ordenada de A mais a ordenada de B mais a ordenada de C sobre 3. Por sinal, adicionar 3 valores e dividir por 3 é calcular a média aritmética. Então, a abscissa do baricentro é a média aritmética das abscissas dos vértices. E a ordenada do baricentro também é a média aritmética das ordenadas dos vértices. Por isso que aqui no nosso slide, os vértices são A, B e C. Se eu calculo a média aritmética entre a abscissa de A, de B e de C, adiciono as 3 dividido por 3, isso tudinho aqui é a abscissa do baricentro. E se eu adiciono as 3 ordenadas dos 3 vértices e divido por 3, a média aritmética das ordenadas dos vértices é a ordenada do baricentro. Então, se você conhece os 3 vértices e quer o baricentro, é só calcular as coordenadas, que é abscissa e ordenada. As coordenadas do baricentro são as médias aritméticas das respectivas coordenadas dos vértices. Se for a abscissa do baricentro, média aritmética das abscissas dos vértices. Se for a ordenada do baricentro, média aritmética das ordenadas dos vértices. Vamos ver uma questão, aplicação diretíssima. Olha aqui, baby. O que é que ele diz? Obter o baricentro G, que, por sinal, nos países de língua hispânica, é onde ele é mais chamado de gravicentro. Mas estamos em língua portuguesa, baricentro. Obter o baricentro G do triângulo ABC. A, B e C são os 3 vértices, sendo A, abscissa 4 ordenada menos 2, B, abscissa 7 ordenada 7 e C, abscissa 3 ordenada 1. Aí, obter o baricentro G, se o baricentro é G, é saber quem é a abscissa do baricentro e a ordenada do baricentro. A abscissa do baricentro é, vou ser repetitivo, abscissa de A, mais abscissa de B, mais abscissa de C, sobre 3. A abscissa é a primeira coordenada do par, né? Abscissa de A, 4. Abscissa de B, 7. Abscissa de C, 13. 4 mais 7 mais 13 sobre 3. 4 mais 7 mais 13, 24.
Dividido por 3, 8. A abscissa do baricentro é 8. Muito fácil. It's very easy. A ordenada do baricentro é a média aritmética, dividido por 3, das 3 coordenadas dos 3 vértices, das 3 ordenadas dos 3 vértices. Ordenada de A, mais ordenada de B, mais ordenada de C. Ordenada de A, menos 2, de B 7, de C 1, menos 2, mais 7, mais 1, dividido por 3. Menos 2 mais 7 mais 1, 6, dividido por 3, 2. A ordenada do baricentro é 2. Se a abscissa do baricentro é 8 e a ordenada é 2, o baricentro desse triângulo é o ponto de abscissa 8 e ordenada 2. Como é fácil, professor Edinaldo! Very easy!